Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um vídeo falando a respeito das minhas primeiras impressões ao guiar o Mini Cooper S conversível. Vou também falar um pouco a respeito do Mini Cooper S hatchback de 3 portas, do Mini Cooper de 5 portas, do Mini One de 3 portas e fazer um comparativo entre o Mini Cooper S da atual geração com o da antiga geração. Bom, o Mini Cooper S conversível já havia sido lançado há algum tempo no exterior. Ficou um carro muito harmônico, né? Ele já entrou nessa nova plataforma da Mini com a BMW e ele manteve uma das características mais legais do Mini Cooper conversível, que é esse teto de lona que você não precisa necessariamente abrir ele por inteiro. Você pode ter tipo uma escotilha de um teto solar aberta sem precisar abaixar o teto inteiro. Então é uma capacidade muito interessante dele, tá? Outra característica muito interessante desse carro, além do teto elétrico, obviamente, é que ele não perdeu a rigidez torcional. A rigidez torcional desse Mini Cooper conversível é idêntica à do Mini Cooper Coupé, o hatchback, como vocês preferirem. É muito gostoso de dirigir esse carro. É um dos carros mais estáveis que eu já vi na minha vida. É muito preso ao chão, tá? Então ficou muito interessante essa versão. O único porém vai para o preço que está em torno de R$164 mil. Se tivessem trazido pelo menos a versão Mini Cooper, não apenas a S, né? A versão mais básica dele, aí por volta dos 120, para que ele tentasse encartar um pouco mais, né? Que é um carro muito de nicho, né? E por esse preço nós já temos coisas bastante interessantes e com um estilo tão belo quanto que é o Audi A3 conversível, também que é um carro espetacular em termos de design. Bom, agora falando um pouco a respeito dos Minis. Eu dirigi um Mini Cooper S em 2013, antes da remodelação dele, acho que foi em agosto de 2013, ainda com um motor 1.6 turbo, né? O Prince, o mesmo THP, né? E o carro era muito gostoso de dirigir, com uma dirigibilidade bastante agradável, mas era um carro extremamente duro, tá? Era muito duro. Qualquer imperfeiçãozinha no solo você já sentia dentro do carro. Era impressionante. Isso, para nós que vivemos no asfalto não tão legal assim, para não dizer o contrário, não era um carro divertido de se guiar, até porque cansava muito. A quantidade de buracos que você pegava ia te destruindo a, a sua coluna, né? Com essa nova geração, o Mini Cooper e o Mini Cooper S, o One também, ganharam um sistema de suspensão eletrônica semelhante ao da BMW. Ou seja, ele tem 3 níveis de adaptação. Tem um nível Eco, o nível normal e tem o nível Sport. Eu estou dizendo da suspensão, que isso também altera parâmetros no motor. Mas na suspensão é muito perceptível porque o carro fica extremamente macio. É incrível a diferença entre o Mini Cooper S atual e o Mini Cooper S da geração passada. Se você entra e dirige os dois carros, você diz que não é um prosseguimento, porque a diferença é tamanha de maciez que você fica surpreendido como eles conseguiram fazer um tão bom acerto de suspensão do carro. Ele ficou muito mais macio. Claro que se você botar no modo esporte, ele volta a ficar durinho, como a gente gosta, para acelerar fundo. Mas no modo normal mesmo, ele já funciona muito bem, é muito rápido, tá? As respostas no acelerador, eu estou dizendo do Mini Cooper S, é muito rápido, muito ágil, você não passa vergonha em ponto algum. Afinal, um 2.0 turbo de 192 cavalos, né? Mesmo um 1.5 do Mini Cooper, ele é bastante agradável de dirigir e ele tem até um ronco mais gostoso do que o Mini Cooper S, porque ele é um 1.5 de 3 cilindros. A única coisa que eu não gostei do Mini Cooper 1.5 é quanto à vibração do motor. O que eu quero dizer com isso? A unidade que eu testei já tinha 6.000 km. Ele era uma versão mais básica do Cooper, ele não tinha nem a central multimídia, ele só tinha um rádio convencional. Então toda vez que eu parava o carro no sinal, o carro dava uma forte vibração até ele desligar e entrar o sistema do start-stop. E quando ele religava, novamente vibrava muito e depois ele entrava no modo normal. Eu achei isso muito estranho, pensando que o carro só tem 6.000 km. Eu pensei, deve ter sido algum coxinho do motor que foi estourado.
o que não era natural para um carro daqueles. Enquanto no Mini Cooper S, que é um motor de 4 cilindros, que tem muito menos vibração, você não sentia o start-stop. Você parava no sinal, o carro se desligava, você voltava a acelerar, não percebia o liga e desliga do carro. Então eu fiquei com aquela má percepção do Mini Cooper 1.5. Porém, o Mini Cooper 1.5 ele é bastante interessante na parte que toca a economia de combustível. Em ciclo de estrada eu consegui fazer 21 km por litro com ele, de gasolina, afinal ele não é flex, com ar-condicionado ligado e 3 pessoas a bordo. Dentro da cidade eu consegui fazer 13 km por litro com o sistema start-stop ativado. É muito econômico. O S, com os modos esportivos dele, andando na posição Eco, eu consegui 15,4 km por litro de gasolina e 11,1 km por litro de gasolina na cidade. Isso com o modo Eco ativado. Se você botar no modo normal, o carro vai ter uma pequena diferença aí de consumo, tá? Outro Mini que eu achei bastante interessante, e na época só tinham 3 na autorizada, era um Mini One, que seria a versão de entrada do Mini. Eu não tenho certeza se eles ainda importam ela. O Mini One vinha com motor 1.2 de cerca de 102 cavalos, câmbio manual de 6 marchas, rodas aro 15. Esteticamente o carro era muito bonitinho, ele tinha aquele aspecto de Mini mesmo, né? E andava bem. A impressão que me dava é que o 0 a 100 daquele carro era em torno aí dos seus 9,5 segundos, no máximo 10 segundos. Estava ainda na casa dos 9 segundos. E o preço dele de entrada na época, eu estou falando isso em novembro de 2015, era uns 69 mil reais. Então era um preço bastante interessante por um Mini, né? Com aquela dinâmica toda, porque o carro, desde o Mini One até o Mini Cooper S, eles têm uma dinâmica, é uma coisa presa ao chão que você fica assim impressionado. E você nota muito no painel central dele, né? Se o carro está saindo ou se não por conta dos controles de tração e estabilidade. O controle de tração e estabilidade quase não atua no carro. É assim, é incrível, né? Como eles conseguem trabalhar muito bem a dinâmica desses carros. E voltando a falar do Mini One, a parte do consumo dele era muito interessante. Ele chegou a fazer 22 km por litro de gasolina no modo Green, né, o Eco. E na estrada, 110 km por hora, com o ar-condicionado ligado. E dentro da cidade chegamos a 14 km por litro, com o ar-condicionado ligado e com o start-stop ativado. Ou seja, a equalização perfeita entre esportividade e muito conforto. Uma característica a mais dos Mini Cooper S são esses prolongamentos para as coxas, que eu adorei. Né, que é difícil ter carro que tenha isso, você aumenta esse prolongamento e fica com as coxas descansadas. Para quem é mais alto vai entender o que eu falo. Além da ampla amplitude de você poder mover o volante para cima e para baixo, profundidade, a mesma coisa, e o banco também, que você pode ficar bem baixo, que é excelente para quem gosta de dirigir de verdade. Afinal, o Mini Cooper ele tem aquele famoso go-kart feeling, né? Então, assim, um espetáculo mesmo. E agora, voltando a ter com o Mini Cooper Cabriolet que eu testei essa semana, com o conversível, digo, ele só atenua ainda mais os prazeres que um Mini Cooper pode te dar. E com um prazer extra, de você poder andar com a capota aberta. Que é delicioso você escutar o motorzinho dele enchendo e os estouros pelo escapamento. Eu acredito que se existisse um 1.5, seria mais legal ainda, porque o motor 1.5 ele tem uma sonoridade melhor do que a do 2.0. Seria um espetáculo de sons incrível, né? Agora a Mini não quis trazer, só quis trazer essa versão topo de linha, né? Enfim, outra pena que eu também fico é quanto à tabela de cores, né? Afinal, ele tem várias cores interessantes, tons de azuis que eu adorei, que eu amo azul. O Mini tem, né? Mas não trouxeram um amarelo que ele tinha em linha na geração passada, que era um amarelo meio torrado, que era muito bonito, né? E outra pena também fica para a morte dos modelos Coupé e Roadster, né? Que eram os Minis que tinham o design mais apurado, eles mataram eles, né? Isso foi um pecado que eles fizeram. E prometeram para nós o Superleggera e nem chegaram a produzir ele, né? Já temos aí 2 anos do conceito do Superleggera e ninguém
ninguém nem começou a produzi-lo. Bom, é isso então, pessoal. Só relembrando, todos esses modelos, à exceção do Mini One, usam um câmbio automático de 6 marchas, entre aspas Steptronic, e o Mini One usa um câmbio manual de 6 marchas, tá ok? Carros super interessantes, com uma dinâmica primorosa, e agora com essa suspensão eletrônica você não tem mais aquele problema de andar em ruas esburacadas, o carrinho encara de verdade, é muito gostoso de dirigir e tem uma estabilidade que é incrível, é incrível. Você pode fazer curvas a uma velocidade insana que o carro está ali colado no chão. O Mini realmente vale a compra para quem quer ter muito prazer ao volante. E esse conversível ainda mais porque você tem a outra percepção, a percepção do áudio, né? De escutar o motor do carro, de sentir o vento no cabelo. É realmente muito legal isso. Tá ok, pessoal? Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. E aí, vocês teriam um Mini conversível? Ou até mesmo um Mini Cooper S?